bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Hoje temos 5 pessoas aqui. Matheus Malheiros, pode dizer seu oi? Bom dia. Guilherme Godoy? Bom dia. O Matheus Malheiros vale por 2? Não. Ah, tá. Cancela. Não, continua. Casé? Casé, dá seu bom dia. Muito bom dia. E estagiário de filmmaker? Bom dia, pessoal. Uai, a soma aí deu 6. Então pronto. É verdade. Bora. Começamos então aqui. Câmara cogita aumentar número de deputados para burlar aí uma decisão do STF. Nós vamos explicar aí qual decisão foi essa do STF e como, se realmente a gente vai ter esse aumento nos 531 grandes deputados federais que atuam aí para defender nossos interesses. Também temos aí, né, apesar do BRICS, com essa movimentação para criar talvez uma moeda própria ou de alguma forma tirar o dólar como moeda de transação global, apesar de tudo isso, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que vai entrar agora no governo Trump, afirma que o dólar deve permanecer como reserva global. A gente vai falar mais sobre isso e várias outras notícias que eu vou deixar como segredo. Hoje, você pode começar, por favor, aí falando dos índices, Matheus Malheiros. No Brasil, a gente tem Bovespa operando no negativo, beirando os 120 mil pontos e o IFIX por volta dos 3.100 pontos. Destaque para a Vale, que está caindo em meio à venda da Cosan da sua participação, e para as ações da Gol e da Azul, que estão disparando após o anúncio da fusão da empresa, que vai somar uma participação total de mais de 60% no mercado. Nos Estados Unidos, mercados caindo, principalmente com dados mais fracos sobre a economia norte-americana e a falta de preços, né, maior do que a esperada. Inclusive, a gente tem uma situação muito curiosa lá. A gente está falando que a economia tinha que esfriar um pouco para conseguir segurar a inflação e abaixar juros. A gente teve um número de pedidos de seguro-desemprego maior do que o esperado, então veio que a expectativa era 210 mil, e o mercado viu isso como negativo, o que prova que o mercado não sabe o que quer em nenhum momento. Ontem a gente falou isso, não faz sentido, né? Agora que está esfriando, não. Agora está ruim. Mercados da Ásia fecharam majoritariamente no negativo, no positivo, depois que os mercados dos Estados Unidos dispararam, né, no dia anterior, e o Banco Central da Coreia, como destaque, resolveu manter as taxas de juros em 3%, enquanto a expectativa do mercado era um corte de 25 pontos base. Bolsas da Europa, todas aí no positivo, com exceção de Madrid, que opera no negativo, com perspectiva de relaxamento da política monetária por parte dos bancos centrais europeus. Commodities, tem o petróleo operando perto da estabilidade, então de um lado tem preocupação com o fornecimento por conta das sanções à Rússia, só que de outro lado você tem uma menor demanda também ao mesmo tempo, o que acaba um ponto ali equilibrando o outro, e as cotações do minério de ferro na China fecharam em alta. Moeda, a gente tem o dólar por volta de R$6, Bitcoin conseguiu superar novamente os 100 mil dólares e o euro cotado a 6,23. Maravilha. Então, Bitcoin acima dos 100 mil novamente aí já virou normalidade pra gente aqui. Começamos então agora as notícias internacionais com quem? Donald Trump, que está preparando ali as suas medidas de primeiros dias de governo, né? E dentre elas ali algumas declarações deixam bem claro a estimulação, né, o estímulo ali para a produção de petróleo americano e também desfazer essa pressão que o seu antecessor, né, o Joe Biden, colocou para a produção de carros elétricos. Então é uma medida aí, pode ser bem vista para fins da economia americana, mas claramente pode ser um recuo em relação a questões ambientais aí. Exatamente. Vai ser bom para quem? Para quem é um lobista do setor de petróleo, que obviamente acabou apoiando aí a candidatura do presidente Trump, despejou milhões de dólares na sua candidatura, e agora ele vai vir bem forte para conseguir fazer com que eles consigam cumprir com a sua palavra para ajudar os profissionais do setor. Então, ele vem contra aí os veículos elétricos e, ao mesmo tempo, vem fazendo com que essas pressões para fazer algumas perfurações em campos offshore ou a prática de fracking, né, venha a acontecer em alguns estados dos Estados Unidos e chamou aí o petróleo como a dominância de energia, né? Então vamos ver como que vai ser essas próximas movimentações do Trump aí, mas ele vem com tudo que ele puder fazer para acabar com os acordos climáticos, inclusive o de Paris aí, tirar os Estados Unidos de lá, para fazer com que tenha novas movimentações ali no Golfo do México, em alguma costa ali dos Estados Unidos também, para perfurações aí em busca do petróleo. Então, o que a gente tem visto aí, né, Matheus Malheiros, o nosso querido Trump aí vem parecido com o que ele já tinha no primeiro governo, né? Ele quer acabar com todos esses acordos,
basicamente um foda-se aí, né, para toda a parte de Se a China não ambientalismo. liga, por que que ele vai ligar, né? Exatamente. A China, pelo menos, se disfarça, né? Ela coloca ali carros elétricos, fica bonitinho. O Trump, Só pra fingir. Só pra fingir. Agora o Trump falou assim, cara, vamos voltar com tudo aí, com a gasolina. Ou seja, o Trump é com- honesto. E chinês é Exatamente. mentiroso. Tá bom. Beleza. Então, depois dessa declaração maravilhosa aí do Malheiros, né, Extremamente sensata. extremamente sensata sobre o Trump, eu acho que ele vai ter alguma dificuldade aí para reverter essas proibições de perfuração aí, tá? Que o Trump vai tentar aí reverter o que o Biden tinha feito. Algo que já tinha acontecido, inclusive, pelo próprio Barack Obama, já tinha instituído algumas coisas aí sobre essas perfurações. Então, vamos ver se ele, agora na verdade, com todo o Congresso na mão, né? Ali ele tem toda a base ali do Congresso, do Senado também. Então, qualquer lei que ele tente passar ali ou revogar alguma coisa que já tenha sido feita no passado vai ser muito mais fácil. É muito legal lembrar isso, que o Congresso dos Estados Unidos está muito favorável ao Donald Trump. Então Sim. ele vai ter uma facilidade muito grande para aprovar isso. A grande questão é, durante né, a candidatura, ali ele teve assim, propostas muito fortes. Agora ele tem o Congresso ao lado. Será que realmente ele vai agora ter a coragem de colocar isso em prática? Vai. Porque vamos ver aí o que vai acontecer. De acordo com o Godoy, vai. 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 Eu não tenho Vai. dúvida. Eu tenho certeza absoluta que vai. Então vamos lá. Então, Viu, eu falei, o Trump é Eu- honesto. eu- ó. Ele não mentiu na campanha. Falou e fez. Exatamente. Trump falou que uma das propostas dos 100 primeiros dias era deportar 20 milhões de pessoas. Se ele conseguir colocar 20 milhões de pessoas pra fora de um país aqui, ó, eu bato meia palma aí pro Donald Trump. Nossa, que susto. Nossa. Que susto. Vamos lá. Apesar dos BRICS, né, outra notícia internacional aqui no nosso programa, né, que o Scott Bessent, né, o indicado aí do presidente eleito também, hoje o Donald Trump pegou o programa pra ele, né. Então esse Scott Bessent, né, que foi o indicado para ali comandar o Departamento do Tesouro, prometeu então garantir que o dólar mantenha a hegemonia como reserva global. Então essa declaração vem nesse momento aonde o BRICS aí começa com essas conversas de possivelmente montar uma moeda. Exato. E é bem interessante para os Estados Unidos ter o dólar como moeda de reserva global, porque isso é uma arma, literalmente, que eles têm para sufocar a economia de outros países que eles entrem eventualmente em conflito. Por exemplo, que nem a Rússia, foi excluída do sistema SWIFT e depois começou a atacar a Ucrânia. Então, dificultou qualquer transação comercial da Ucrânia com os outros países do mundo. Estados Unidos também consegue congelar reservas em dólares, até porque a reserva normalmente não é dinheiro físico. E se você tem ativos, você tem títulos do Tesouro Norte-Americano. E aí, como é tudo indexado essa moeda, né, o dólar, os Estados Unidos têm esse poder de congelar, tirar a liquidez da economia dos outros países, o que acaba sendo uma grande arma geopolítica. Por isso que para eles é muito interessante você ter o dólar como moeda de reserva global. Isso é algo que não é recente, é o que está aí desde o acordo de Bretton Woods, que aconteceu em 44, no qual o dólar substituiu a libra esterlina como a moeda de reserva global. Então, Grã-Bretanha tinha sofrido 2 guerras mundiais, acabou enfraquecendo, perdeu grande parte das reservas de ouro, então o dólar acabou assumindo, principalmente depois daquela participação chave que os Estados Unidos tiveram durante o conflito. Daí esse sistema ficou funcionando relativamente bem até agosto de 71, que teve um evento conhecido como o Choque Nixon. Foi o que isso? Até então você podia trocar um dólar por uma quantidade X de ouro. Então você chegava no Banco Central, tinha uma nota de dólar, poderia trocar por alguns grãos de ouro. Depois disso, os Estados Unidos falou, ó, não pode mais. Eles tiraram o lastro da moeda. Isso segurava um pouco contra a inflação. Por quê? Cada moeda que você tinha uma quantidade de riqueza equivalente, né? Um lastro nela, que era o ouro. Então, quando você teve essa nova política que não era mais possível, ficou claro que os Estados Unidos não tinham tanto ouro quanto tinham dólares, e aí sim deu início ao sistema que a gente conhece como flutuante. Então, que os preços das moedas ficam determinados simplesmente por leis aí de oferta e demanda do mercado. Então, se tem o dólar ainda, retido aí por diversos bancos centrais no mundo, diversas economias, e é uma forma de trazer mais solidez, inclusive para o Brasil. A gente tem mais de 300 bilhões de dólares em reservas internacionais, e a gente usou parte das nossas reservas para segurar a desvalorização do real. Então, o Banco Central pegou e fez leilões de dólares, vendeu no mercado. Então, aumentou a oferta de dólares, consequentemente, leis de oferta e demanda, conseguiu dar uma segurada no câmbio, que não é algo muito interessante para uma economia você ter uma desvalorização tão abrupta da moeda local, que nem aconteceu ano passado aqui com o nosso real. E uma curiosidade, né? A primeira moeda usada aí como reserva global foi o dólar de prata do Império Espanhol. Isso valeu ali do século XVI até o século XIX.
Então, a gente vê que essa reserva global do dólar, apesar de ser estável nos últimos anos, não é algo muito, muito antigo, né? E vale até a pena lembrar isso, né? Quando a gente olha na nossa história recente, os Estados Unidos é a potência pós-Segunda Guerra Mundial dominante do mundo, geopoliticamente, mas quando a gente olha Estados Unidos e agora tinha com a Rússia ali uma guerra fria, né, que teve alguns conflitos em locais específicos. A gente tem hoje uma escalada com a China tomando essa dianteira para Na como realidade, segundo. por muito tempo foi a China. Isso, é isso que eu ia chegar nessa conclusão. Quando a gente olha para isso, parece que os Estados Unidos sempre esteve ali. Só que o Oriente, quando a gente olha para a China, ela tem uma história de 4.000 anos, onde ela talvez só esteja buscando de volta o lugar que era dela. Pô, a China tirou a graça da guerra, os caras inventaram a pólvora. É. Pô, antes devia ser muito melhor uma guerra antiga que você pega, sai nas espadas, em cima dos cavalos, com lança. Aí não, agora é pá, tirinho. Tirou a graça. Mas você não gosta de arma? Pô, mas imagina que doido, você ir pra uma luta de espada. Calma aí, Maris. Calma aí. Calma aí, Maris. Pô. O cara tá... Aí é foda. Calma aí, Vamos, é muito doido, mano, espada. Acho que é difícil, mano. Vamos lá. Pô, mas espera aí, falando sobre a matéria ainda, tá? Trazendo um pouco mais de seriedade aqui pro programa. Era importante quando o dólar tinha esse lastro aí no ouro, principalmente porque o ouro, ele é um minério finito, né? Justamente por ele ter esse lastro em algo que é finito, algo material que é raro, ele começa a trazer um apego que ele é desinflacionário do que somente a emissão do papel moeda, porque você pode emitir o papel moeda de todas as formas ali, e esse recurso em abundância começa a perder o seu valor. Com o ouro não é da mesma forma. Como a gente sabe que o ouro do mundo pode chegar a acabar, esse recurso ele é finito, então em um determinado momento ele deixa de ser inflacionário, porque você não pode só imprimir mais ouro ali e dessa forma ele vai perder o seu valor. Não, justamente por ele ser finito é que ele tem o seu valor ali preservado ao longo do tempo, né? Então, acabar com o padrão ouro nos Estados Unidos foi o que fez aí, principalmente nossa emissão de moeda aí, dos Estados Unidos explodirem e começar a exportar a inflação para o mundo, né? Como muitos economistas gostam de falar. Exato. E aí, voltando nessa parte sobre grandes potências que surgiram e depois deixaram de existir, quando a gente olha aí que a primeira moeda de reserva global era espanhola, a gente tem que lembrar que em 1500, 1600, a Espanha e Portugal eram as potências ali que dominavam tanto a navegação marítima como o cenário inteiro geopolítico. E olha quem é Portugal hoje, quem é Espanha? Portugal é um bairro aqui de São Paulo, fica perto de Sorocaba ali, se parar pra pensar, tem nem a quantidade de gente que mora em Portugal, né? Verdade. Ou seja, olha como que hoje a gente olha para os Estados Unidos, a gente olha para a grande potência que é, como se fosse algo eterno, mas não é. Porque como que você pode virar para alguém que estava lá no meio do Império Romano, ali na data de nascimento de Jesus Cristo, um pouco depois ali, quando, chegou até ao norte da Grã-Bretanha ali, né? A expansão até o sul em cima da África subsaariana ali, ou seja, um império daquele tamanho, como que você pode chegar a pensar que depois ele viraria o que é a Itália hoje, assim, no final das contas? Muitas pessoas dizem que Moscou ficou com uma parte, então todo império um dia acaba, né? Então a gente sempre tem que lembrar isso nesses movimentos geopolíticos, eles são muito lentos, mas eles sempre estão acontecendo, né? E agora indo para as notícias nacionais, a gente vai falar sobre, aparecem aí os primeiros sinais de desaceleração econômica. O PIB, né? O crescimento do PIB em novembro foi de 0,1%, né? Pensando que o acumulado dos últimos do ano passado foi de 3,3%. Ou seja, apesar de um crescimento do PIB, foi um crescimento já desacelerado. Então, como é um resultado atrasado, né? O PIB sempre ele vem tardiamente, é de novembro, mas já mostra aí, nesse período, né, que a injeção de capital do governo talvez já comece a desacelerar. Então, como que vai vir de dezembro e de janeiro é uma questão complexa aí. Pois é, qual que é o contexto que a gente teve no Brasil para chegar agora nesse momento de desaceleração econômica? Você teve políticas do governo com a valorização do salário mínimo real. Então, antes era só corrigindo pelo PIB, basicamente. Aí começou PIB mais 2,5%, que é mais ou menos como está hoje. Então, quando você coloca isso aí, aumenta o poder de compra de várias famílias, aumenta, né, vários benefícios sociais que são pagos indexados ao salário mínimo. Então, isso aí aumenta o poder de compra, né, aumenta o consumo, que é o que a gente observou, inclusive, pelos dados do PIB. Do PIB. Foi puxado pelo consumo, esse crescimento que a gente teve na economia. O consumo acabou gerando como efeito colateral
essa inflação. Claro, não é uma relação direta, mas é um dos fatores que influenciou bastante. Então, para controlar essa alta de preço que teve, o Banco Central começou a aumentar a taxa de juros, né, como um mecanismo para justamente desestimular a economia, e a gente está vendo o resultado disso aí. Então, está tendo um crescimento mais lento da economia, com taxas de juros elevadas. A gente tem a Selic agora 10 a 12,25%, antes estava... Né, a gente via começo do ano de 2024, a expectativa falando, não, Selic vai fechar o ano em 9, fechou o ano em mais de 12, e agora estão falando aí que a expectativa para março é estar com o Selic acima de 14% ao ano, justamente para conter esse movimento inflacionário. O senhor veio, o IPCA em 2024 fechou acima da meta, era 3% a meta, a tolerância de 1,5% para cima e para baixo, fechou em quase 5% de inflação. Então o Banco Central tem que atuar, né, por meio das taxas de juros, principalmente, que é a principal política monetária do Banco Central, controlar essa inflação que a gente está tendo no Brasil. Claramente uma posição do Malheiros diferente da posição ontem do Brenner. Só para deixar bem claro aí que são posições diferentes. Então vocês vão aí no comentário aí, mas o Brenner falou isso, o Malheiros falou isso. Sim, são pessoas diferentes, opiniões diferentes, aqui a gente conversa, é isso. A gente chega a debates e chega com posições diferentes. Então já prevenindo comentário de gente aí. Mas é muito interessante, inclusive, o que você falou, porque não significa que uma visão tá errada e necessariamente outra tá certa. Porque o Brenner foi na linha de que o Banco Central tá dando um recado pro governo. O que, cara, pessoalmente, eu também acredito que seja verdade. Por quê? Você tem economistas que estão falando que o Brasil entrou num cenário de dominância fiscal. Então, é meio que não importa o quanto você suba a taxa de juros, não vai dar para controlar direito a inflação. Então, acaba se tornando mais uma ferramenta política de você pressionar o governo e falar, taxa de juro é impopular, né, para governo. A população não gosta de taxa de juro alta. Então, é uma forma do Banco Central pressionar o governo para tentar fazer um corte de gasto e chegar mais perto da meta de déficit zero. Porque, entende? Em algumas leituras você poderia falar isso. Não adianta cortar juros, então simplesmente usar como uma forma de pressionar o governo. O que faz sentido, depende muito de como você vê as coisas. Exato. Então aqui na UVP a gente sempre deixa bem claro o debate aberto, né? A gente separa o mundo principalmente em dois grupos de pessoas, né? Quem concorda com o UVP e quem tá errado. Então, agora indo para outra notícia nacional, é sobre os integrantes da Câmara dos Deputados, eles mesmos, nossos cavaleiros das lanças vermelhas. Todo mundo puto. Felicidade aí. Vamos lá, né? Então, os integrantes cogitam aí aumentar o número de deputados na casa para não ter que diminuir a representatividade de alguns estados, né? Que é uma decisão aí com base uma determinação que teve do Supremo Federal ali com o censo de 2022. A última vez que ocorreu um aumento, né, foi em 1993, 35 anos atrás, e isso aconteceu ali subindo o número para 513 deputados hoje. Lembrando, claro que... Pô, é muita gente, É muita gente, não 513 precisa. deputados, 5, 6 pessoas resolveriam isso. E ó, deixando bem claro, como que funciona? Tem o Senado e tem a Câmara. Na Câmara são 531 deputados. Esses deputados federais, cada estado tem uma participação de acordo com a população, ok? Já os senadores é diferente. Senadores são 81 senadores, 3 por estados e 3 pelo DF, 26 estados mais o DF, vezes 3, 81. Ou seja, para o Senado é mais complexo ainda. A gente está falando de São Paulo ter 3 senadores e, sei lá, Rondônia ter 3 senadores. Então, como que é essa representatividade? É mais complexo ainda. A gente está falando de quantidade de pessoas que elegem pessoas ali para comandar todo mundo. Então, pode ser aí que a Câmara consiga aí mais cargos e mais gente aí pra gente conseguir bancar, até porque é bom, né? É bom, faz sentido, né? A gente tem que... Tem pouca gente, né? Pouca gente ali. Por isso que a lei é ruim. Tira tudo e coloca um déspota. Então, a Câmara dos Deputados, ela ela é composta proporcionalmente, como o Edson já falou ali, por representantes de cada estado, isso com relação à parte da população. Então, alguns estados aí vão perder cadeiras, enquanto outros ali deveriam ganhar algumas cadeiras. Que é o caso ali, por exemplo, do estado de Santa Catarina e do Pará, que, segundo o censo, deveriam ganhar mais 4 cadeiras, e estados como Amazonas, o estado do Ceará, do Amazonas ganharia 2, o estado do Ceará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais ganhariam 1 cada, o Rio de Janeiro perderia 4 cadeiras, indo de 46 para 42, Bahia, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul... E a diminuir a influência do PCC na política, né? Polêmica. Ou qual que é do Rio? PCC é de São Paulo, né? PCC São Paulo, CV. E a diminuir a influência do CV na política.
Exatamente. Eu não vou entrar no tema. Exato. Eu também tenho amor à minha vida. Enquanto Alagoas e Pernambuco também perderiam uma cadeira cada. E quando o Congresso, a Câmara começou a olhar para isso, falou assim, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, para que ninguém perca aí suas cadeirinhas, a gente continue aí tendo a nossa querida mamata, vamos mudar aqui a lei. Ao invés de ser 503 deputados, vamos fazer para 531. A gente aumenta, todo mundo mantém suas cadeiras, a gente mantém os nossos privilégios e todo mundo fica na boa. E aí, beleza. Só que o que vale ressaltar nisso aqui é que cada um dos deputados que a gente tem ali na nossa Câmara vale, em média, 2,5 milhões por ano, tá? Isso, obviamente, não está levando em consideração só os salários, porque você tem o salário, você tem o gabinete de cada um desses deputados, você tem auxílio moradia de cada um deles, você tem vários outros fatores aqui que fazem com que esses deputados ali, por ano, estão valendo em torno de 2,5 milhões. Aí você vai aumentar ainda mais essa quantidade num país que a gente está falando o tempo inteiro, está com déficit elevado, então eles querem aumentar ainda mais o custo que a Câmara vai ter aqui para o nosso Brasil, e isso vendo que o Brasil já é o segundo maior país com custo da Câmara do mundo, de Congresso do mundo, só perde para os Estados Unidos, tá? Então os gastos... Que é em dólar. Sim, que tem um custo aí de 10,8 bilhões por ano, cara. 10,8 bilhões por ano a gente tem de gastos em torno do nosso Congresso, cara. Então, assim, é algo realmente absurdo. Espero que essa proposta aí não passe e que a gente trabalhe de acordo com que a lei já vem sido decretada aí. Se o censo está dizendo que a gente tem que ter uma quantidade de representantes de acordo com a população do estado, tem que ser feito dessa forma. Não tem por que aumentar a quantidade de cadeiras lá, porque, sendo bem sincero, eu já acho esse número bem abusivo, a gente não precisa de mais cadeiras para isso. E se a gente for ter para efeito de comparação, que a gente já estava falando agora do custo aí, né, do Congresso para o Brasil, para se cuidar de uma cidade do tamanho de Goiânia, a Prefeitura de Goiânia vai ter um orçamento... Teve um orçamento de 2024 aí de 8,7 bilhões para cuidar de 1,4 milhões de pessoas. E para cuidar aí de 513 pessoas ali, a gente tem um gasto de 10,8 bilhões ao ano. Você é tão generoso quando você usa o termo cuidar. É. Triste, né? Não me considero muito cuidado por eles. Não. Assim. Então, Mas os deputados são bem cuidados. Pois, exatamente, eles são bem Pô, cuidados. Tem pode tudo contratar 25 pessoas, verba de 25 gabinete, verba de viagem, auxílio não sei o quê. Auxílio tudo. Tem o cotão, que eles chamam lá também, que tem um custo ali de... Exato. De quase 450 mil por ano. Não, cara. mas é isso, mas deixando bem claro que eles trabalham arduamente aí, Eles de merecem. terça a quinta, para os nossos interesses aí, como Por sempre. quantas horas por dia, Edson, mais ou menos? Ah, isso aí, pô, é 2, 3 horas Olha isso aí. pegado, Que pegado, isso, assim, ó, Absurdo. estralado. Então, vai dar burnout. Vai dar Então, burnout. vamos lá. E agora, então, vamos ler os comentários do vídeo anterior. E antes disso, eu queria falar com vocês aí o seguinte. A gente tá fazendo um programa aqui, vocês estão acompanhando a gente há um tempo, já tem o quê? Vai dar quase um ano que a gente faz. Não, um ano não, acho que tem menos, né? Tem uns 8 meses que a gente faz. Por aí. Comente aí vocês, só quem é que já comenta aqui, não vem pessoa nova comentando não. Quem já comenta, o que vocês acham, o que vocês esperam, o que vocês querem fazer diferente no programa. Se tiver um bom comentário aí, uma ideia boa, pode ser que talvez, quiçá, nós ouvimos aí, podemos chegar a alguma conclusão. Boa. E então vamos aqui, ó. O Alisson Souza disse, alguém bateu o recorde do José. Hoje os índices duraram apenas 39 minutos. Parabéns, Brenner. bem O rápido Matheus Boneco disse, e o cara leu meu comentário sem falar meu nome. Parabéns aos envolvidos. E aí o David disse, te recomendo um hamster. É porque ele tá carente. Entendi. Então ele tá precisando de alguém ali pra Entendi. abraçar. O CG Christopher Gomes disse, só vim pela curiosidade da Indonésia. Se não sabem, volta o vídeo anterior. Então quem não entendeu sobre a Indonésia, aquele acontecimento que teve, volta no vídeo anterior ali que vocês Tem vão muita entender. coisa legal sobre o país. É Mas complexo o que lá. aconteceu com o Guilherme? Enfim, Volta 3 programas. não é bom falar isso ao vivo, não. E o Daniel Klaus, né, disse que achei muito comovente o recado final do estagiário de filmmaker. É uma pena essa questão do Pix. Então, viu? E hoje o recado final vai ser dele de novo aí. Vocês pediram, vocês sabem Ele o vai quanto voltar. que ele toca o coração de vocês, né? Então, ele é um cara que vai conseguir hoje entregar ele vai dar hoje aí pra vocês uma palavra muito, muito boa. E ele já tá querendo dar há muito tempo. E o John falou aí, ó, melhor programa disparado, enquanto o Pequeno Pedrinho Gameplays, que esse cara, a gente tá mirando em cliente, tá chegando no Pequeno Pedrinho Gameplays 1188, disse bom dia. Então, bom dia, Pequeno Pedrinho Gameplays Você trava a 1188. E o Cristão Invest disse bom dia em Tóquio, bom dia pra Tóquio aí.
a melhor cidade aí. Do Japão. Então, o comentário do @JohnMSA. Ele falou basicamente que o governo ter voltado atrás no Pix foi só um disfarce aí, que eles vão Fugazi. continuar monitorando, só que não vão falar publicamente, aí vão pegar pessoas da malha fina e vai gerar revolta da população e vão começar a usar criptomoedas. Cara, pode ser um caminho, mas é interessante você fazer uma ponte disso aí com a curva de Laffer, que a gente costuma falar na economia. Por quê? Isso aí vem no conceito de que se você aumenta muitos impostos, você desestimula a economia e a arrecadação do governo diminui. É um resultado que poderia vir de uma tributação, né? Não que fosse essa notícia, mas caso o governo fale, pô, vamos tributar Pix, poderia ser um resultado bem possível, porque se desestimularia tanto a economia que na realidade a arrecadação final ia acabar sendo menor ainda do que o esperado. O Alexandre Salles aqui também perguntou o que costuma acontecer com a bolsa de um país quando ele é invadido. Então, assim, historicamente, esteve na Ucrânia em 2022, que as negociações da Bolsa foram suspensas por um tempo, só que no geral depende muito do conflito e qual que é o contexto dele. Então, você pode ter esse fechamento temporário, que nem aconteceu lá em outros conflitos, ou você pode ter uma intervenção governamental, que daí começa a ser algo um pouco mais complicado. Então, a força, né, que está invadindo o país pode tentar assumir alguns setores estratégicos, assumir algumas empresas, e aí pode de fato acontecer um bloqueio de ativos. Então, se for em custódia local, né, você tem os ativos custodiados localmente, aí sim você pode ter um cenário mais problemático para os investidores se desenrolando. Porém, se for custódia internacional, aí você tem uma proteção maior. Por quê? Né? Imagina, você, brasileiro aqui, investe nos Estados Unidos, cara, teu dinheiro lá tá seguro, independentemente do que acontecer com o Brasil. Então, você consegue ter essa proteção, inclusive, claro, não que o Brasil vá ser invadido, até porque, pô, na América do Sul é tudo uns coitados aqui, quem que vai conseguir invadir a gente? Mas vamos supor que a nossa moeda acaba desvalorizando muito. Se você tá com o dinheiro lá fora, é muito importante. Agora, se você mora ali numa região mais perto ali do Oriente Médio, perto ali da Rússia, é muito bom você ter uma porcentagem aí de seu dinheiro lá fora, porque o perigo de guerra começa a ser um pouquinho mais real. E tem o Ícaro Brasil, que ele falou que sonhou comigo também. Então, Ícaro, cara, sinto muito por isso. Caraca, ele sabe que ele tava sonhando com a luta de espada? Mas ele fez uma pergunta também. Minha carteira está 90% em CDB. Acho que compensa mais equilibrar tirando do CDB e realocar e fazer novos aportes até equilibrar, sendo que o valor em CDB chega a 6 dígitos. Cara, se for 6 dígitos e o primeiro for maior ou igual a 5, procura a gente que a gente resolve para você. Agora, depende. Por quê? Você pode estar perdendo oportunidades? Pode. Só que às vezes você se expor em bolsa, numa proporção ali maior do seu patrimônio, os fundos imobiliários pode não ser de acordo com o seu perfil de investidor. Então é o que você tem que entender. Essa resposta é muito pessoal. Então, se você fosse um investidor arrojado, aí sim seria adequado para esse perfil, não é uma recomendação, você aumentar sua posição em renda variável, porque você está numa carteira muito conservadora que está em desacordo com o seu perfil de risco. Até porque nesse momento de maior volatilidade no mercado, você costuma ter mais oportunidades na bolsa de valores. Agora, se você for conservador, é outra história. Vai depender dos seus objetivos pessoais. Às vezes você quer comprar uma casa daqui 6 meses. Então, mesmo que você seja arrojado, se você vai ter uma necessidade de liquidez, você tem que deixar o seu dinheiro no ativo que não tem risco de mercado. Então, a grande resposta é depende. Boa. Não, e outra, quando a gente fala de uma renda fixa, a gente tá falando hoje pagando 17%. Então não quer dizer que seja uma coisa ruim. Você pode manter bem. Excelente. Se você tiver conseguido essas taxas, né? Porque às vezes pode estar tudo locado ali em 10% quando você pegou ali atrás e você deve estar bem triste. Pô, mas o Ícaro, ele tá atacante. Porque além de sonhar comigo, mandou um beijo pra você. Ô, Ícaro, você quer eu ou Edson, cara? Por favor, se decide aí. Sem palavras. O Edson é mais fácil. Sim. Vamos lá. Eu vou ler o comentário do Andrei Jacó 3026, que disse: bom dia de noite, gurizada. Vocês fazem o melhor programa. Parabéns. Wash Obrigado. hands. Era isso o seu comentário? Não, ué. Pergunta. O que um banco ganha quando oferta um CDB de outro banco? Não seria vantagem não ofertar por conta de ser a concorrência? Aí é que vem a malandragem disso tudo. Quando ele vai fazer a distribuição desses títulos, ele vai pegar o título do CDB de outro banco e ele vai ganhar com um negócio maravilhoso, que é o que move a maior parte das instituições financeiras, o querido spread. O que ele vai pegar? Ele vai pegar um título, por exemplo, do banco... Vamos supor que o BTG vai distribuir um CDB do Banco Will.
E aí, através disso, ele vai pegar esse CDB com o Banco Will sendo negociado a 15% e ele vai repassar para quem vai investir ali na frente a 13%. Esses 2 pontos percentuais ali é o que a gente chama de spread. E ela vai ser a remuneração da corretora, que tem ali, vai pagar a tesouraria, todos esses aspectos, e também de quem está fazendo essa distribuição. Pode ser um assessor de investimentos, pode ser alguma outra pessoa. Então, quem recebe no modelo commission-based, que é diferente do modelo que a gente trabalha aqui dentro da consultoria, que a gente trabalha no modelo do fee-based, ele recebe uma parte dessa remuneração, que é o que chama-se de rebate. Então, todas as vezes que essas instituições estiver distribuindo aí esses CDBs, ela está recebendo uma parte por trás. Então, não é necessariamente que ela está passando um produto da concorrência que seria ruim para ela. Pelo contrário, a concorrência vai estar pagando esses juros aí para estar captando esse recurso, para gerir ali todas as rotinas financeiras do banco, enquanto quem está distribuindo esse título está ganhando, na verdade, está recebendo esse spread. Então, para ele é tudo super vantajoso. Sempre que você ouvir spread, pensa que pode traduzir em quem quer rir, tem que fazer rir. Exatamente. Boa definição, Edson. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Tem outra pergunta aqui do Diogo Silva, que diz: se tratando de renda fixa na carteira para o longuíssimo prazo, faz necessário ter todas as classes ou não? Tesouro, CDBs, LCI, CA, CRI, CRA e debêntures. É o famoso depende. O que você vai ter que avaliar nesse caso? Você vai ter que avaliar o prêmio por risco, principalmente, de você estar fazendo alocação em cada um deles. Ou seja, quem que vai se balizar sobre a remuneração? Os títulos públicos, que são os títulos menos arriscados da nossa economia. Para cada grau que você for correr ao estar alocando em algum título, você tem que cobrar esse prêmio por risco para valer a pena de você correr esse risco de estar alocando o seu patrimônio nesses títulos. Então, títulos bancários tem a garantia do FGC, então eles são menos arriscados. Então, o prêmio por risco que você vai necessitar desse título é menor do que, por exemplo, de um CRI, CRA ou debênture que não tem uma garantia tão boa quanto tem a do FGC. Então, assim, à medida que você for crescendo nessa escada, é bom você adicionar esse prêmio por risco e saber se vai valer a pena ali você ter esses títulos para carrego, ou seja, para levá-los até o vencimento, que aí você tem que ter uma estratégia mais para instituições mais sólidas e tal, ou se você vai trabalhar com a parte de marcação a mercado, que aí você pode pegar títulos mais alongados ainda, que vão ser mais voláteis, e você pode ter um maior benefício disso ao sair de forma antecipada. Então, depende, tem que sempre avaliar esses aspectos aí para saber quais desses títulos você vai colocar no seu portfólio. Cara, por exemplo, um caso que infelizmente aconteceu com um cliente meu que veio de uma corretora aí que o nome tem 2 letras, prefiro não falar quais são, a fim de me resguardar. Mas tem muita experiência lá. Sim, pô. Pois Pegou, né? Você pegou, né? Bom, o cliente ele chegou com um CRA, que ele comprou com uma taxa muito alta, chegou IPCA mais 8,5 na carteira dele. Assim, na época que ele comprou, você encontrava o Tesouro Direto pagando IPCA mais 5.000, porra, 3 pontos percentuais de prêmio, com isenção de imposto de renda, maravilhoso. Excelente. Qual que foi o problema? Tomou um default. Então, assim, ele perdeu. O que é um default? Um default é quando a empresa fala, não vou pagar, não tenho dinheiro para te pagar. Foi simplesmente Qual isso. que era a garantia? Não tinha garantia. A garantia Ele era um fosse uma credor, agiota, chama de quebrava quirografário. Inclusive, fica aí pro seu vocabulário. Quando você vê um título de renda fixa falando que você é um credor quirografário, o que significa? Você não tem garantia. Lá a garantia sou eu. Não tem nenhum ativo, não tem nada que você possa executar como garantia caso a empresa não consiga te pagar. Então, uma boa dica para você começar a se resguardar em crédito é fuja desses títulos, porque não tem garantia nenhuma. O nome é Ali por bonito, trás. mas é um nada, O nome é né? bonito, mas é um nada. Inclusive, tem plano de recuperação judicial aí, cara, que eu digo que são quase criminosos, de tão absurdo que é. Então, teve uma empresa que recentemente entrou nessa situação, que foi a Patense, vocês viram? Não, vi não. É o CRA Patense. A proposta que eles fizeram foi: ia pagar todos os créditos com um período de carência de alguns meses, acho que era tipo 5 anos de carência para começar a pagar. Aí, quando fosse começar a pagar, ia pagar IPCA mais 1,5, com um deságio de 85%. Sobrou nada. Então, assim, você ia receber ao longo de mais de 30 anos só 15% do que você investiu, remunerado a IPCA mais 1,5%. Meu Ou Deus. seja, cara, tu perdeu esse dinheiro. Não, é mais Na fácil prática. não receber e ter a honra de ofender a empresa. Exatamente. Então, esse que é o risco, na realidade, você ficar investindo em crédito privado que tem uma taxa muito alta. É uma taxa boa? É, mas só se pagar. Então, às vezes é melhor você ficar numa empresa muito mais sólida, que pague uma taxa um pouco menor, mas que vai te dar uma certeza muito maior do seu retorno. Maravilha. Então, se você quiser um bom acompanhamento aí de profissionais aí do mercado, a gente tem uns consultores aqui da UVP para isso. Tem o link aqui embaixo, deve ter aqui na faixa também. Vocês já sabem, vocês estão aqui porque é portal de notícias. Então vamos agora aqui para quem? Tem mais um comentário aqui que é do Eduardo Canelas 9787. Ele disse: tem que sair o vídeo mais cedo para eu ter o que fazer enquanto lavo louça. E o José Eduardo Primo diz: eu também faço isso. E como
são duas pessoas que lavam louça, eu trouxe uma curiosidade sobre lava-louça. Opa. Então, a Josephine Cochrane, né, do condado de Ashtabula, inventou a máquina de lavar louça em 1839. Ou seja, em 39 ela foi inventora, né? Construiu a primeira máquina e tudo mais. Porém, o dispositivo foi patenteado por Joel Houghton em 1850. Então ela inventou, mas não foi ela que ficou com o dinheiro. Olha que interessante, né? Boa. E vamos então acelerando o programa aqui no final, porque senão o Cazé vai me congelar aqui embaixo, né, Cazé? Então vamos para as notícias. Pô, tá frio demais, cara. Para as notícias não tão irrelevantes, que até agora a gente só falou de coisa É pequena. tão irrelevante que a gente vai pular. É. Pular não, pô. Tá falando Cozan aqui, pô. Pô, já tava indo Vamos embora. pular do BBB. Hoje a gente não vai falar de BBB no programa, viu? Viu? Então, Combinado. Cosan encerra a aposta na Vale. Então a Cosan confirmou aí nessa quinta-feira que vendeu 4,05% das ações que tinha da Vale. E as ações por da Vale despencaram. 9,1 bilhões. Porra. Muito dinheiro. Por quê? Basicamente, a Cosan... Você tem duas visões. Primeira, a Cosan estava muito endividada. Então, com essa venda, a dívida da Cosan caiu de 23 bilhões para 14 bilhões. E a segunda eles tentaram exercer uma influência dentro da Vale e indicar um executivo deles para a presidência, só que foram barrados ali pelo governo e no final nem o governo nem eles ganharam e saiu um cara interno. Basicamente. Então, tentaram, não conseguiram e venderam a Foi participação. uma aposta. Foi uma bosta. Uma aposta. É. Os dois. É, isso Os aí, dois. pô. Vamos lá, então. Tá A certo. outra notícia aqui que o nosso querido Godoy vai Pô, trazer cara. aqui é sobre a dívida pública da Itália, que ultrapassa aí pela primeira vez os 3 trilhões de dólares. Essa é pra você aí que não tá dormindo à noite pensando como que tá a dívida da Itália. Hoje mesmo, no café da manhã, eu tava pensando nisso. Olha aí, agora você vai ter resposta. Mas você já quantas falou. vezes por semana vocês pensam no Império Romano? Eu já vi essa pergunta. Império Romano. É. Mas é Pelo por menos umas semana? 3 vezes por semana eu penso no Império Romano. Por semana. Por semana. É porque você gosta de guerra de espada, né? Vamos lá, e a Itália? Vai. Vamos, mamma mia. A gente vai falar aqui... ó, Mamma os- mia, espada. Beleza. A dívida pública da Itália é a segunda maior da zona do euro, tá? Tá alcançando aí em torno de 135,8% do PIB, só perde para a dívida da Grécia, que tá em torno de 161,9% do PIB. E a gente aqui, hein, sofrendo bastante com a nossa dívida pública aí, não chegando nem a 90% do PIB ainda, mas já, relaxa que a gente vai chegar aí. O problema é o juro. Boa. Exatamente. Espero E que não. só que assim, cara, a Itália, ela também vem tendo um crescimento bem exponencial e bem maior do que os seus pares ali das grandes potências da Europa. Desde 2019, ela vem tendo um crescimento médio ali de 3,8%, que é correspondente ali ao dobro do que a economia francesa vem crescendo e mais ou menos 5 vezes do que a economia da Alemanha também Nossa, vem crescendo, só tá? tem velho na Itália? Exatamente, cara. Como é que tá Mas crescendo? isso aí? é real. Qual que é o problema? A Itália tem uma população muito idosa. Então imagina o quanto que custa a previdência social Imagina da uma Itália. fila de Como lotérica. que fica o mercado de trabalho da Itália? A raspadinha ali da Itália. Imagina a lotérica Uma da Itália no padaria. dia 1º. Ah, não, dia 5, né? No dia 5, no quinto dia útil do mês, quando cai o pagamento. Loucura. Todo mundo indo pagar boleto. Não, e imagina na Veneza. Indo de barquinho ainda, demora pra caramba. Imagina, tudo demorado. Não, Maravilha, cancela. Então, para finalizar o programa hoje, né, esse programa espetacular aí que vocês conseguiram acompanhar com a gente, chega no final, a gente sempre pretende aí trazer um recado final que consiga, assim, alvoroçar o coração de vocês, acalentar mesmo, para que vocês finalizem o dia ou iniciem o próximo dia aí com muita energia, com muita vontade de viver mesmo. E ontem, o estagiário foi dar o recado aí, tivemos problemas técnicos aqui, né? Questão do Cazé ali, infelizmente não conseguiu falar, mas ele ficou pensando durante o dia e hoje ele vai falar aqui pra gente. Ele É preparou o sempre bom discurso. tê-lo aqui conosco, então ele vai falar um pouquinho aqui na câmera aberta. Pode falar ali pra gente? Aqui, de lá, vai, né? Se apresente primeiro. Procurei remédio na vida noturna, clarão da noite, boate aqui na Zona Sul. Palmas! Isso foi pra você, hein? Belas palavras. É meu coração.